sexta-feira, 15 de julho de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Veja os destaques desta edição. Número histórico. Diário eletrônico do TCE chega à edição de número 1000. Presidente do Tribunal de Contas de Sergipe participa no estado do Ceará de encontro nacional promovido pelo Instituto Rui Barbosa, que debateu a crise e desafios dos estados brasileiros. Sangue novo. Toma posse no TCE, primeiro enfermeiro aprovado em concurso público realizado pelo órgão. Fiscalização e controle. O balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Entrevista. Olha, por força de lei, todos os municípios brasileiros têm a obrigação de terem as suas coordenadorias de defesa civil. Como é que está o estado de Sergipe? A gente conversa agora com o Coronel Mendes, que é o coordenador estadual da Defesa Civil. Agora no TCE na TV. Olá! O Diário Eletrônico da Corte de Contas Sergipana chegou esta semana a uma marca histórica, a de 1000 edições. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France e Mica Neto. A 1000ª edição do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe é motivo de comemoração para os servidores públicos, colegiado e para a sociedade, já que reúne em ambiente virtual os atos da Corte de Contas em tempo real, algo que não era possível há alguns anos. A primeira edição do Diário Eletrônico do TCE foi publicada em 11 de janeiro do ano de 2012. A gente estava na gestão da conselheira Maria Isabel Carvalho Nabuco Dávila. O vice-presidente era o Dr. Carlos Alberto, o corregedor-geral era o Dr. Reinaldo Moura e os demais conselheiros, Dr. Carlos Pina, Dr. Clóvis, Dr. Ulisses e Dr. Luiz Augusto. Então a gente vê aí a edição número 1, que a gente está comemorando a 1000ª edição. Veja quanto já foi útil, não é, essa ferramenta que veio ajudar na racionalização do trabalho do Tribunal de Contas e na facilidade de acesso à informação por parte do público. Antes desse período, a sociedade só tinha acesso às informações sobre as decisões do tribunal pelo Diário Oficial. De lá para cá, foram muitos os avanços. A expectativa é que até o final deste ano, com o lançamento do novo portal do TCE, a ferramenta Diário Eletrônico seja disponibilizada com mais visibilidade. Todas as ferramentas do Tribunal de Contas vão ter um novo contexto visual, uma acessibilidade melhor. Como eu falei, essa acessibilidade vai se dar, por exemplo, no smartphone. Então, esse diário hoje que você vê nesse formato, através de um notebook ou de um desktop, ele vai poder ser visto no smartphone adequado para a tela do smartphone. Então, isso é uma inovação que vai ser feita até o final do ano. Facilita e estimula muito mais, né, o acesso? O cidadão, hoje, todo mundo tem um smartphone. Todo mundo tem mais smartphone no mundo do que gente. Então, essa ferramenta que vai dar acesso mais ainda, né, à transparência das informações do Tribunal de Contas através dessa informação e de outras informações mais que o Tribunal de Contas vai estar disponibilizando. A seguir, a gente traz os detalhes da posse do primeiro enfermeiro aprovado em concurso público do TCE. E ainda tem o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. Não saia daí, a gente volta já.
estamos de volta, desta vez para trazer os detalhes da participação do presidente do TCE, conselheiro Clóvis Barbosa, em evento nacional promovido pelo Instituto Rui Barbosa no estado do Ceará. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa de Mello, participou do encontro nacional do Instituto Rui Barbosa, que ocorreu nos dias 7 e 8 deste mês. O tema do encontro foi federalismo, crise e desafios dos estados e reuniu autoridades nacionais, regionais e locais e membros dos tribunais de todo o país. O conselheiro presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, Clóvis Barbosa de Mello, vai avaliar a efetividade das políticas públicas desenvolvidas pelos gestores das prefeituras sergipanas. Na sessão plenária, ele sugeriu a aplicação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM. É um mecanismo moderno concebido pelo TCE de São Paulo que permitirá sistematizar informações dos 75 municípios de Sergipe nas áreas da saúde, educação, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança em tecnologia. Essa semana, o primeiro enfermeiro concursado tomou posse no TCE. Lincoln Vitor Santos, de 36 anos, foi aprovado para o cargo em 2015. Os serviços de saúde do TCE estão sendo ofertados de 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. E chegou a hora do TCE na TV divulgar o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Nesta semana, na sessão da primeira Câmara, foram julgados 4 processos, dentre reclamação trabalhista e aposentadorias. Já na sessão da segunda Câmara, 18 processos foram julgados. Na pauta, aposentadorias, transferências para reserva remunerada e autos de infração. E na sessão plenária, o colegiado julgou 11 processos e 6 protocolos. Dentre os assuntos tratados, contas anuais, recursos, tomada de contas e denúncias. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, vamos falar sobre a importância das defesas civis dos municípios no bate-papo do repórter Messias Carvalho com o coordenador estadual do órgão, o coronel Erivaldo Mendes. É depois do intervalo. Febre alta, dor nos olhos, dores e manchas pelo corpo? Cuidado! Você pode estar com dengue. Ao serem observados os primeiros sintomas da doença, procure orientação médica. Não perca tempo. A forma mais grave pode matar. E lembre-se, o combate à doença começa com a prevenção. Não deixe água parada em vasos e lavanderias. Os locais são propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Os terrenos baldios também devem ser limpos frequentemente. Todos unidos contra a dengue. Apoio: Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista desta semana, o repórter Messias Carvalho conversou com o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Erivaldo Mendes. Durante o bate-papo, Mendes falou sobre a importância do trabalho efetivo em conjunto do órgão com as defesas civis dos municípios sergipanos. Acompanhe! Todos os municípios têm a obrigação de manter as suas coordenadorias de defesa civil. Aqui no TCE na TV, a gente vai discutir essa questão com o coronel Mendes, que é o coordenador estadual da Defesa Civil. Coronel, é lei, né? Mas nem todos os municípios cumprem a legislação. Isso, Messias. Nós temos uma lei federal que estabelece a competência de todos os entes, municipal, estadual e federal, para as ações de defesa civil. E as competências do município é justamente ter uma defesa civil estruturada, funcionando para poder atuar em momentos de desastre e também no pré-desastre, ou seja, nas prevenções, nas avaliações dos seus problemas, para inclusive conduzir um processo de prevenção mais adequado. Por exemplo, quem conhece seus problemas sabe como remediá-los, sabe como cuidar, ou
ou mantê-lo sob controle. Então, é uma obrigação municipal ter essas defesas civis. No estado de Sergipe, nós temos 70 municípios que possuem defesa civil. É bem verdade que algumas delas ainda não funcionam perfeitamente. Existe legalmente a criação, mas não estão operacionalizadas, e essa competência é dos municípios. A gente pede realmente aos gestores municipais que deem a maior importância a esse tema, porque nós sabemos, num momento como esse, de chuvas intensas, nós temos exemplos aqui no estado de Sergipe que municípios foram criados defesas civis em decorrência de acontecer um problema gravíssimo, e se você não tiver uma defesa civil, você não pode fazer todo o processo de decretação de emergência aos moldes da lei, para ter acesso, inclusive, às ajudas naquele momento mais crítico do Estado, do governo federal, e no momento mais à frente a reconstrução, que é um processo mais demorado, que está relacionado muito à questão de obra de recuperação e de reconstrução de cenário de desastre. Então é importante realmente que exista a defesa civil para poder se formalizar todo um processo que, diga-se de passagem, há uma quebra do regime jurídico. Você, com emergência, você tem toda uma regra diferenciada para poder fazer as ações emergenciais, porque o tempo é muito importante nesse contexto, e tudo isso é necessário fazer dentro de um processo formal de defesa civil, conforme a lei estabelece. Quer dizer, tem uma lei que obriga, né, os números que a gente tem são de que 90% dos municípios sergipanos têm as suas legislações específicas. Infelizmente, às vezes se cria, mas não se põe para funcionar na prática. É mais ou menos isso que o senhor acaba de denunciar, né, Coronel? Exatamente. E a lei, ela traz outras amarras, sim, né, para que efetivamente se dê importância à defesa civil municipal. Exatamente. Por não acontecer desastre com tanta frequência, nos municípios há muita mudança do quadro de defesa civil, que normalmente são quadros que são comissionados, e há uma mudança muito grande desses técnicos. O Estado tem como obrigação capacitar esses atores que entram no sistema de defesa civil estadual, e a gente entende realmente da importância, porque não entendemos que seja salutar você criar uma defesa civil depois que aconteça um desastre ou no meio desse problema. É importante você ter antes, porque aí você tem o mapeamento de suas áreas, você tem como fazer todo um trabalho de levantamento dos problemas municipais e trabalhar, inclusive, por exemplo, Messias, se você tem um município que tem defesa civil e sabe que uma determinada área está suscetível a um determinado tipo de problema, é possível você, inclusive, desenvolver projetos antecipados para poder esse problema ser solucionado e não ser, digamos assim, trabalhado no momento crítico, né? Ele deve ser trabalhado no momento de normalidade, onde você faça uma recuperação, por exemplo, a construção de um muro de arrimo, de uma encosta. Você pode visualizar que aquilo ali é um risco e trabalhar a prevenção muito antes das chuvas caírem e aquele escorregar, e a gente ter tudo que a gente sabe que acontece quando essas chuvas intensas ocorrem. Quer dizer, é obrigação legal, é importante, eu estou destacando isso. Porque a população de cada município deve começar a cobrar isso do seu gestor, né? Exatamente. Porque quando você fala em defesa civil, dá essa impressão de que é alguém pronto para atuar no caso de desastre. A principal atuação da defesa é exatamente na prevenção. Na prevenção. Você tem a prevenção, que é fundamental. Você conhecer seus problemas, dali trabalhar projetos para soluções do problema. E quando não tem uma solução, digamos assim, viável economicamente, você tem o controle daquilo, você treina as pessoas que moram naquela área, você tem como montar um sistema de alerta, monitoramento e alerta para avisar essas pessoas de um período crítico que possa acontecer. Ou seja, você trabalha o problema envolvendo inclusive a comunidade. Daí a importância de se ter defesa civil, para se ter todo esse reconhecimento dos seus problemas e essa preparação, uma solução definitiva do problema, se for possível, através de uma obra, ou se não for possível, você trabalha o controle através do envolvimento popular, com o monitoramento e alerta, como eu frisei, de forma que aquelas pessoas ali, aquele risco seja minorado dentro de um contexto de defesa civil. Se cada município tem a obrigação de ter a sua própria defesa civil, qual é o papel do Estado, então, da Defesa Civil Estadual? O papel da Defesa Civil do Estado é coordenar as ações de defesa civil em âmbito estadual, apoiando os municípios nos desastres que ocorram, trabalhando na prevenção, no diagnóstico dessas áreas. O Estado também pode subsidiar isso. Nós capacitamos todo o público de defesa civil no estado de Sergipe, e nós temos um plano de contingência dentro do Estado que atua em resposta a desastres, com órgãos que o Estado já possui, além da própria Defesa Civil. Por exemplo, ações de respostas de salvamento.
nós temos o Corpo de Bombeiros, que é um órgão integrante do Sistema de Defesa Civil. Nós temos, por exemplo, o DR, que cuida das estradas, da malha viária, que é muito comum com chuvas intensas, essa malha viária ser comprometida. Nós temos o Sistema de Saúde do Estado, nós temos a Secretaria de Educação, que pode, em dado momento, trabalhar com abrigos provisórios, por exemplo, utilizando as escolas. Enfim, é uma infinidade. A inclusão social do Estado, o qual a Defesa Civil faz parte, com ajuda humanitária e atendimento social dessas pessoas afetadas por um desastre. Existe todo um planejamento de várias áreas, que é realmente o Defesa Civil é um tema que ele é transversal, envolve várias áreas, que a gente tem um envolvimento, tem um planejamento e cada um dentro da sua área tem uma responsabilidade para atuar enquanto integrante da estrutura do Estado. Então, dos cerca de 10% de municípios sergipanos que ainda não decretaram, eles não criaram as suas coordenadorias municipais de defesa civil, a estadual está disposta a orientar. Sim, né? Pode sim. buscar orientação na Defesa Civil Estadual. Com certeza, em um dado momento, há alguns anos, nós procuramos os gestores à época, informando, inclusive, que é muito simples, é uma lei municipal que é aprovada pela Câmara de Vereadores, criando a estrutura de Defesa Civil e ali nomeando alguém para ser o responsável por Defesa Civil. Diga-se de passagem, não pode até não ter custo, porque pode ser nomeado já um servidor do próprio município para responder, o Estado capacita essa pessoa, informa, porque no momento do desastre, é importante dizer isso, que precisa-se ter registro do momento, precisa-se formular relatórios técnicos específicos de Defesa Civil para poder caracterizar a situação de emergência dentro de um panorama legal. Porque o que acontecia no passado acontecia um problema simples, se decretava situação de emergência sem ter os critérios legais. Então, o técnico de Defesa Civil é que deve saber, e a gente vai preparar essas pessoas para isso, para que eles realmente saibam como atuar no momento crítico de desastre, inclusive elaborando todo o processo que é fundamental para a decretação de situação de emergência, caso for necessário. Prevenir para não remediar. Com certeza. Muito obrigado por sua vinda aqui ao nosso TCE na TV. Obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui, mas o programa segue na internet. Basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju, sempre nos horários de 11h15 da manhã e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana, a gente volta a se ver na próxima sexta-feira e eu espero você!